Amém? Eu gostaria de pedir para a Adri orar, por favor, Adri. Sim, pode deixar. Pai querido, obrigada, Senhor, obrigada por essa noite. Obrigada por cada mulher que está aqui nessa sala conosco hoje, porque escolheram a melhor parte, Senhor, de estar aqui, Pai, se alimentando, Pai, de Ti, recebendo o Teu melhor. Obrigada pela vida da Suzana, Senhor, que vai nos falar essa noite, que o Senhor encha a boca dela, que tudo aquilo que ela vem trazer para nós seja impactante para a nossa vida. O Senhor fale conosco através do que ela vai falar, Pai. Eu abençoo, Senhor, a vida dela, abençoo essa sala do Zoom, Pai, guarda a nossa internet, segura os nossos aparelhos, Senhor, tudo é teu, tudo é para ti, estamos aqui por ti, Senhor, para receber mais de ti nessa noite, Pai. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos unidas, Senhor, mesmo que longe, estamos todas unidas, Pai, para receber aquilo que tu tens para nós nessa noite, Senhor. Então, usa a tua filha como o Senhor desejar. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, vamos lá. Eu estava perguntando ansiosa sobre qual seria o tema do mês, né, para o Espírito Santo. E aí, Espírito Santo? Né, o que que o Senhor vai me entregar para esse mês, para compartilhar? E aí, para minha surpresa, né, e não satisfação, o pai manda a pastora falar para mim, testemunhe, tá na hora, vamos começar. Falei, tá bom, vamos lá, né? Vamos lá, o testemunho. Claro que eu vou resumir, porque, tipo, eu tenho 40 anos, mas eu tenho 120 anos de experiência por baixo, assim. Então, algumas coisas o senhor me ordenou que tirasse, outras que colocasse, então, talvez em outro momento eu consiga falar tudo. Eu quero começar falando sobre um versículo que o senhor me entregou desde o início do meu encontro com ele, né? Que eu entendi quem ele era. E que está em Jeremias, é Jeremias 1:5. Eu vou ler para vocês, não precisa abrir. Ele diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. E antes de você nascer, eu a separei e designei profetas às nações. Esse versículo, quando a gente lê assim, ele parece até poético, né? Mas também parece fictício, parece que funciona com a outra pessoa, mas não com a gente, porque a gente para analisar a história da nossa vida, não parece, né? A gente lê e não percebe que esse versículo está realmente falando conosco, mas é sobre nós, né? E parece que essa informação, ela está longe da nossa realidade, muitas vezes. Comigo, pelo menos, foi assim. Parecia que esse versículo, ele não era exatamente assim como ele diz, né? Analisando a minha vida, ele parece que eu ter conhecido Deus foi um acaso. Não parecia que ele tinha me buscado desde o início, mas que eu havia buscado ele, né? Eu vou explicar melhor com toda a minha história, né? Os nossos acontecimentos, as coisas que acontecem na nossa vida, as emoções que a gente vive, elas ficam guardadas dentro de caixinhas, dentro da nossa memória, né? Caixinhas de memória dentro de nós. Tem caixinhas que você abre com facilidade, mas tem caixinhas que elas ficam guardadas tão bem escondidas pela nossa alma que a gente acaba esquecendo que elas existem. Porque dói se você abrir, né? Aquela caixinha dói ou traz algum desconforto para sua alma, então ela acaba escondendo dentro de você. A primeira caixinha que eu quero abrir, ela é uma das mais antigas que eu me lembre, assim, para falar a verdade, ela estava escondida bem, bem lá no fundo, lá embaixo. Eu só lembrei com uns 5, 6 anos atrás, que foi numa reunião como essa, de célula, e eu tava nesse início de conversão e foi ali que lembrei dessa história da minha vida que eu não sabia que tinha vivido. Não exatamente dessa maneira, né? Eu estava no hospital para ser internada por uma infecção. Eu era criança, né? E naquela época as mães elas não ficavam com seus filhos no hospital. Então, pelo menos não aonde eu estava, né? E aí eu descobri isso da maneira mais difícil. Quando
o horário de visita, ele foi chegando ao fim, eu deveria ter uns 4 anos, eu acho. Eu comecei a chorar, me desesperar ali, agarrada nas pernas da minha mãe, né? Pedindo para que ela me levasse embora com ela, me tirasse daquele lugar. E aí minha mãe me abraçou, ela me acalmou, e ela disse que tudo bem, que ela ia conversar com o médico, que ela voltaria para me levar embora com ela. E aí eu lembro da cena dela indo, ela olhou mais uma vez para trás e disse: a mãe já volta. E eu fiquei esperando. Só que ela não voltou. E uma enfermeira veio, me buscou e me levou para dentro. E aí, felizmente, naquele dia, né, aquela enfermeira, ela era uma doce enfermeira, ela me trouxe afeto, ela me atendeu ali, né, naquilo que eu estava precisando, ou que eu precisava, enfim. E a cena que eu tenho mais clara dentro de mim, essa cena que se formou mais clara dentro de mim, era eu sentada no leito, com a perninha ali caidinha, e a enfermeira colocando aquelas agulhas, eles chamam de agulha scalp, né? É a agulha que ela tem a agulha aqui, onde tira o sangue, e ela tem um plastiquinho assim junto, não sei o que é aquilo. E ela colocou no meu braço, e essa agulha, ela parece uma borboletinha, um aviãozinho, assim, se você olhar. E ela falava sobre isso para mim, que não ia doer, ela passava a mão no meu braço, e ela dizia que ela ia colocar um aviãozinho ali no meu braço. Enfim, né? São as memórias daquele momento. Infelizmente, esse não foi o único dia que isso aconteceu, porque eu não sei quantos dias eu fiquei lá, mas claro que as dimensões para uma criança elas são muito maiores, né? Tempo, cor, tamanho, cheiro, sabor, sentimentos, né? Rejeições, essas coisas elas são muito mais potencializadas na vida da criança, né? A criança potencializa muito mais. Então, para mim, parece que eu fiquei lá uns 1000 anos. Eu não consigo dizer quanto tempo foi. E apesar da minha mãe ela ter usado as ferramentas que estavam disponíveis no momento, né? Que era o que tinha para ela usar naquele momento e que claramente estava sendo tão dolorido para ela quanto para mim, mas eu não conseguia compreender por que que a minha mãe tinha mentido e por que que ela foi embora sem mim, por que que ela me deixou lá. Mas assim, uma coisa é certa, né? Os pais eles sempre estão ensinando os filhos, sempre, até quando não sabem que estão ensinando. Então, assim, minha primeira sugestão, meu primeiro conselho de hoje é, por favor, não minta para o seu filho. Não o engane. Não minta para o seu filho. Porque a dor emocional, o estrago emocional, ele pode ser muito maior do que o físico. E aí, finalmente, chegou o dia de eu ir embora, né? Que ela disse que me levaria embora e eu já nem acreditava mais se era verdade. Mas eu passei a acreditar quando ela tirou da sacola um conjunto de roupa nova, porque a gente é assim, né? Quando a gente vai para o hospital, leva roupa nova para ganhar alta também, botar roupa nova. Ela botou, tirou da bolsa aquela roupa nova, assim, eu falei, tem coisa diferente aí, então eu devo estar indo embora mesmo. E aí eu olhei para a enfermeira me confirmou, assim, com a cabeça que eu iria. Então aí eu já fiquei, né, eufórica, não cabia mais dentro de mim, eu lembro de ter trocado a roupa ali mesmo. Um forte abraço naquela enfermeira, né? Ela fez os últimos procedimentos ali e eu fui embora com a minha mãe. Eu não lembro do rosto da enfermeira, não sei quem é, né? E é engraçado porque essa história, ela só apareceu quando eu tinha lá uns 35 anos, mais ou menos. Então, antes disso, eu nunca lembrei disso. Eu sabia que tinha sido internada, claro, né? Mas eu não sabia desses detalhes, né? A minha alma, ela fechou na caixinha e ela não dava acesso para mais nada, assim. Ela nunca me permitiu pensar nisso, reviver isso, né? Eu não lembrava mesmo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Como eu também não lembrava de outras coisas que eu havia vivido, como, por exemplo, um abuso na infância, né? Eu não consigo definir o ano, mas eu deveria ter 4, 5, 6 anos, mais ou menos. Eu não vou entrar em muitos detalhes, né, sobre essa fase, em respeito às pessoas, né, ao envolvido, porque o abusador, ele era meu avô. Mas quando a minha avó saía, né, tipo para supermercado, alguma coisa assim, então ele me colocava no colo, ele me chamava, né? E ele me tratava bem, me fazia carinho. É claro que eu nunca associei as saídas da minha avó com um tipo de carinho, né? Eu apenas me sentia ou queria me sentir amada por ele. Ele era um homem muito sério, então quando ele me chamava, meu Deus, era uma alegria, né? Para estar comigo.
E mesmo que para mim fosse desconfortável, né? Felizmente, mesmo criança, eu entendi que o afeto ele não pode ser algo escondido. Então eu entendi que eu comecei a perceber que ele fazia isso só quando a minha avó não estava, e quando a minha avó estava, ele não me tratava bem. Então eu entendi que tinha alguma coisa errada nisso, porque ele mudava o comportamento, ele mudava o humor dele, né? Eu não sei quantas vezes aconteceu, quanto tempo durou, porque essa memória ela ficou muito tempo guardada dentro de mim também. Ela foi revelada no período do meu batismo, na minha conversão. Naquele período de decisão do batismo, eu recebi muitos ataques e um deles foi esse, né? De que talvez eu fosse culpada disso. Mais ou menos nesse mesmo período também, eu comecei a frequentar uma escolinha nova, era criança, e todos os dias, no mesmo horário, meu pai me buscava com uma bicicleta azul que ele tinha. As Monarca, né? Monarch, sei lá o nome da bicicleta. E às vezes ele parava no telefone público, ele conversava alguns minutos com alguém. E aí um dia eu perguntei quem que era, ele disse que era uma mulher, né? E aí em casa eu ouvindo a minha mãe conversando com a minha irmã, falando sobre meu pai, elas muito agitadas. Eu era criança, eu falei o que estava acontecendo, falei para minha mãe que meu pai conversava com a mulher. E aí eu sei que deu um babado, né? Se brigaram lá e tal, porque sim, era traição, né? Mas se resolveram. E aí eu lembro que ele me confrontou com isso, sobre eu ter contado para minha mãe, né? Tipo, não vou te amar mais porque você fez isso, né? Você não precisava ter feito isso, não era verdade. Então ele me confrontou como criança naquela situação, e ficou uma confusão dentro de mim. E a verdade é que ele não traiu apenas a minha mãe, ele me traiu também nesse momento, né? Ou seja, o amor que eu conhecia me traiu. E aí essas coisas elas vão ficando tudo dentro da gente, né? Já na minha juventude eu sofri um outro trauma terrível. Foi meu primeiro crush, meu primeiro namoradinho lá. Eu tava acho que com uns 17 anos. Mas eu tinha encontrado o amor da minha vida, né? Tinha encontrado o amor eterno, aqueles amores de colegial, né? E aí a gente já fazia planos para o futuro, uma loucura, né? E eu acabei me entregando para ele. E no dia seguinte a esse acontecimento, no dia seguinte, ele terminou aquilo que nem tinha começado ainda, ele terminou, porque na verdade agora ele estava gostando de uma mulher que tinha 29 anos e 2 filhas. E ele foi morar com a mulher. Ele tinha 18 anos. E daí pensa, né? Imagina a mulher como ficou numa situação dessa. Eu lembro que, obviamente, né, eu chorei horrores, chorei um tanto lá. E, na verdade, eu estava com ódio, né? Eu estava com ódio gigante dentro de mim. Eu não conseguia nem explicar. E aí eu comecei a refletir sobre as pessoas da minha vida. As pessoas que foram importantes até aqui, e a minha mãe, meu pai, meu avô, o crush, né? Todas as pessoas que foram criando aí as camadinhas que a gente sempre fala, né? E o meu coração, ele passou a ficar mais endurecido. Essas situações, elas me ensinaram que o amor, ele abandona, ele rejeita, ele machuca, ele trai. Essa era a visão que eu tinha, né? Sobre relacionamentos, sobre amor, sobre pessoas próximas a mim. E aí, nesse momento, eu me olhei no espelho, claro, já era uma moça, né? Eu me olhei no espelho e eu disse que homem nenhum mais me faria sofrer. E eu fiz um pacto comigo mesma. Na verdade, eu acho que não foi só comigo que eu fiz o pacto, mas eu fiz um pacto comigo mesma. E eu disse, eu nunca mais vou esperar nada de homem nenhum. E aí eu disse, melhor ainda, eu vou virar a situação. São eles que vão se sentir assim. E assim foi. É como se a partir daquele momento, uma sombra negra passasse a conviver comigo. E literalmente foi isso que aconteceu. Uma companhia que me aconselhava a todo momento. Uma voz dentro de mim que me trazia uma autoconfiança, uma segurança. E eu conversava com essa pessoa, ou era eu mesma, mas eu conversava. E por onde eu passava, a verdade é que eu fazia um estrago, um estrago. Chegava suave como uma brisa, mas eu me transformava como uma tempestade. Não tinha limites, não tinha moral, não sentia dor. Mudava facilmente de menina ingênua para furacão sem controle. Não me importava com a história da outra pessoa. Nunca me importei com a história de outra pessoa. Não tinha o menor interesse em formar uma nova história. Dizia para minha mãe que nunca ia casar.
Mas hoje, eu sei que o que eu queria naquele momento, até inconsciente, era espalhar a minha dor. O que eu queria era refletir nas pessoas a minha dor. E eu lembro de muitas vezes homens romperem relacionamentos sérios na tentativa de formar algum relacionamento comigo. Eu nunca quis namoro com ninguém. Óbvio que eu tinha medo de tentar, né? Eu vi muito homem se perder do caminho por minha causa. Eu vi muito homem chorar. Era algo incrivelmente poderoso o que essa voz, essa sombra, essa companhia, essa autoconfiança fazia comigo. E pasmem, na grande maioria, acho que uns 90% de quem passava por mim, eu nunca prometi nada. Eu nem sequer cheguei a tocar em muitas pessoas. Bastava um olhar, a mão no cabelo, uma conversa, e as promessas vinham. Sim, a lascívia do inferno é algo sobrenatural, sobrenatural. É surreal o que acontece. Não era sempre e nem com todos, mas eram como vítimas escolhidas, e não por mim. Era bem diabólico. Eram como ovelhas indo para o matador. Eu cheguei a sofrer perseguições, de ciúmes excessivos. Uma mulher machucada, ela não enxerga um palmo à sua frente. Ela só quer espalhar a sua dor e avançar para isso. Ela avança nesse caminho, nesse projeto. A tentativa humana de fazer justiça ataca as pessoas. E como o inimigo não dorme, está atento para se aproximar mais e mais, ele começa a implantar a sua armadilha. Não deixa barato. E aí ele começa a trazer as investidas, né? Você não merece isso, ninguém mais vai te machucar, vão ter o que merece, as pessoas que te machucaram vão ter o que merece, não permita que te façam mal. Todo o princípio contrário ao do Senhor. Felizmente, um tempo depois, um longo tempo, deu para fazer um grande estrago, viu? Mas um tempo depois eu conheci o Jean, que é meu eterno namorado, né? E desde o dia que eu o conheci, eu sabia que era diferente, que tudo estava acontecendo diferente. Porque ele me constrangia em amor. Tinha algo nele que eu não conseguia avançar com a minha maldade. Eu não conseguia ser má com ele, agir de forma fria com ele. E eu tentei muito, né, Ruth? Tentei muito, mas sem sucesso. Aí eu entrei em colapso, entrei em conflito comigo mesmo, porque eu não conseguia mais evitar o sentimento, porque ele me trazia aquela sensação de amada, né? E eu não conseguia agir de forma dura com ele e morria de medo de ter que sofrer de novo, né? Então eu tentava agir da mesma maneira que eu agia com o resto do mundo e não conseguia. Eu não vou contar tudo porque a gente não tem tempo realmente, né? Mas depois eu passei a entender que o Jean ele veio para me trazer cura, né? E eu me rendi a isso. Eu permiti isso. Demorou um tempo, mas eu permiti. E ele não trouxe só amor, mas ele começou a transformar o meu caráter como ser humano mesmo. Eu nunca duvidei que o Jean foi um presente de Deus para mim. Mesmo naquela época, eu já sabia que ele era alguém que só Jesus na causa, sabe? Só Jesus na causa era esse caso, assim, ó, só Jesus na causa. E nesse concerto, as coisas se consertaram. Nesse contexto, né? Mas ainda a gente habitava no mundo. Bom, eu nasci em berço católico romano, né? A minha família, ela sempre foi de igreja romana mas, obviamente, como a maioria das famílias, a minha família, ela, claro, era uma católica romana, mas abrasileirada, né? Cheia de misticismo junto, de crendice, de costumes, de coisas que nem é tão igreja assim, mistura todas as crenças. Mas os meus avós, eles eram envolvidos na igreja, né? Meus pais participavam junto dos encontros, dos eventos, e a gente sempre estava inserido nesse meio. E quando eu era criança, quando eu fiz estudo de catequese, né, da igreja, eu sempre fui muito questionadora. E aí eu queria saber mais, né, do que eles ensinavam, fazer perguntas.
E elas diziam que eu perguntava demais, que não era para eu saber daquelas coisas, que era só aquilo que estava na cartilha, e pronto. E aquilo me frustrava muito, porque muitas coisas que eu queria saber a respeito de Deus me foram privadas, né? Partindo dali, eu larguei mão, não fui mais para a igreja, me formei ali no negócio da catequese com 11 anos, dali para frente não quis saber de mais nada, não fiz crisma, não fiz nada de nada. Mas eu sempre, sempre conversei com Deus. Eu tenho flashes, assim, na minha memória de eu estar conversando com Deus. Claro que era um Deus, eu não sabia nada sobre ele, não sabia a história dele, mas eu sabia que um Deus existia, né? Eu sempre tive muito desejo de Deus, mas eu não sabia de que forma, né? Como se relacionar, onde encontra. Então, desde a adolescência, eu me tornei espírita, e em Centro Espírita de Kardec, né? E aí fez todo o sentido para mim, fez todo sentido na minha vida, eu entendi muitas coisas, eu li milhões de livros, eu amei aquele troço. Aí eu participava dos passes, dava passe, e foi uma beleza, né? Participava de cirurgia espiritual, era bem envolvida com os balacobaco lá. Só que nesse período eu comecei a ter umas crises de pânico. Eu tinha sensações, né, de taquicardia, suor frio, eu tinha oscilações na pressão, eu tremia, eu ficava com a boca seca, eu desmaiava, eu vomitava. E quando dava crise, eu tinha certeza que eu estava morrendo. Era uma sensação de morte mesmo, assim. Eu fiz todos os exames que você pode imaginar. E aí eu levei para a médica disse que eu não tinha nada. Tava ficando doida, né? E que eu precisava ir no psiquiatra. Então eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. E foi de longe até aquele momento mais terrível da minha vida. Eu tinha sensações de que o meu corpo estava se desligando, assim, da minha alma. E eu não tinha controle, sabe? O meu corpo entrava em colapso e eu não conseguia fazer nada para mudar aquilo. E eu pirei. Enquanto isso, meu trabalho foi afetado, as aulas na faculdade foram afetadas, eu perdi quase o semestre inteiro, porque eu vivia indo embora, passando mal, desmaiando, rolando escada abaixo lá. As minhas amizades foram afetadas, porque ao mesmo tempo que eu estava com a turma, eu já sumia, não dava tchau para ninguém. A maioria das festas eu já não queria mais ir com as meninas, né? Então, foi um período, assim, realmente muito difícil, muito difícil. E nessa época eu já estava namorando o Jean, né, que é meu marido. E passava mal direto, passava mal direto. E onde eu ia, assim, eu tinha que levar uma garrafinha de água, uns biscoitos, remédio, o telefone tinha que estar com bateria, eu tinha que ir com o meu kit, eu não saía de casa sem um kit de emergência, eu chamava de kit de emergência. Na verdade, hoje eu sei que eram os grilhões, né? Eu ficava amarrada a isso. E às vezes eu saía e voltava para casa passando mal, do caminho já, chorando. Eu dormia sentada, de luz acesa, de porta aberta. Eu não assistia a televisão, eu não ficava sozinha. E aí eu comecei uma terapia com a psicóloga. E ao mesmo tempo que eu comecei a terapia com a psicóloga, eu também fiz uma exceção lá dos balacobaco, lá do Centro Espírita, né? Tinha feito a desobsessão dele. Então, assim, eu tinha aceitado tudo que vinha, que me oferecia, eu aceitava, né? E claro que não deu certo. Não deu certo, continuei com as crises. E o que me dissesse para fazer, eu fazia e eu ia tentando e nada, né? E aí um dia eu estava conversando com uma tia minha, não é a Tina que está aqui, é outra tia. E as minhas primas, elas eram de terreiro, né? Junto com a minha tia, de terreiro de Umbanda. E daí minha tia disse, isso aí é mediunidade. Mediunidade, isso aí aconteceu com a tua prima, tu tem que desenvolver. Tá bom, vamos para o terreiro agora de Umbanda. Vamos mudando de porta, vamos lá. E foi aí que eu levei, né, que a gente até conversou no último testemunho, que eu levei meu irmão, depois levei minha irmã, daí ficou tudo macumbeiro, todo mundo junto, feliz, nos balacobaco lá. E eu ia lá para conversar com os demônios, era amiga deles, comia, bebia, ficava lá rodeando com os bichos, conversando, perguntando o nome de cada um. E eu fiquei um bom tempo assim, indo em terreiro, sofrendo nas crises, porque também não passou nada, não desenvolvi nada, não manifestei nada, e continuava passando mal. A bicha era tão ruim que nem o diabo queria. Tão ruim que era que nem o diabo queria.
Também frequentei Sechonoye, fiz uns negócios de yoga, de budismo, tudo que oferecia, qualquer porta que estava aberta, eu ia entrando. Tudo quanto é boteco, o que tivesse aberto, eu ia entrando. Eu costumo brincar assim, porque não tinha outro jeito. Tudo que eu ouvia falar, eu entrava para ver o que que era. E nada das crises passar. Mas, na verdade, o que eu sentia era para a morte mesmo. Eu tinha uma sensação que eu ia morrer. Que eu ia morrer. O que eu estava sentindo era para a morte. Hoje eu tenho certeza que se não fosse a misericórdia do Senhor, eu teria feito algo irreversível. Porque era terrível o que acontecia, né? Mas louvado seja o Senhor que me escolheu, né? Mesmo antes da fundação do mundo e que cuidou de mim incondicionalmente, mesmo ainda antes de se apresentar para mim. Então aí, agora eu já tinha casado com o Jean, estava indo na psiquiatra, na psicóloga, e quando o psiquiatra disse, não, você vai precisar realmente de medicação, né? Não tem o que fazer, eu descobri que estava grávida. Se casada há 5 meses, descobri que estava grávida. Aí eu não pude tomar a medicação. Né? Mas o incrível disso tudo é que, o extraordinário disso tudo é que a gravidez, embora sem planejamento, ela veio como cura. Ela foi como tirar com a mão. Tudo o que eu vinha sentindo sumiu naquele período. Jesus, se isso não foi um ataque do inferno para a morte, então eu não sei o que foi. Mas sumiu. Satanás já estava sabendo quem eu era. Só eu que não sabia. Mas o céu já estava em batalha. Porque hoje eu sei que ele queria me ceifar. E ele me atacou em todas as áreas da minha vida. Todas as áreas da minha vida ele tentou. Dá um livro se eu for contar todos os detalhes. E não só porque não somente as crises, né? Mas eu tinha um vazio terrível, tinha uma vida fútil, tinha uma necessidade de festa, de bebedeira, de aparência, de carência, de tudo. E não preenchia em nada, né? Nada me preenchia. Depois disso, meu filho Breno nasceu, minha filha Sofia nasceu, a gente morava em Bombinhas, e aí quando o Breno tinha 2 anos, a Sofia estava com 1 aninho, a gente veio embora para Joinville. Nós vivíamos tranquilo enquanto casal e família, pelo menos eu achava, né? Eu vivia nos mundos, nas festas ainda. E aí nesse tempo eu ainda era espírita, nesse tempo eu tive 2 crises, só que aí mais leves, né? Ia em terreiro ainda, fazia essa oferenda, era o que eu queria, eu não acreditava em diabo. O mais terrível disso é que eu não acreditava que existia um lado mal da coisa, né? Porque como eu acreditava em reencarnação, então esse ciclo ele ficava na vida da pessoa. E isso é que é terrível. Isso é que é terrível. E aí eu vim para gerenciar uma loja, né, que meu irmão tinha de imóveis, eu vim para cá. Nós viemos para cá, né? E um tempo depois uma menina veio trabalhar comigo. E aí foi muito engraçado, porque conversando com ela, ela disse que era cristã. E eu repudiava cristão, né? Só eu e Paulo ali. Odiava, imagina, né? E aí eu disse, evangélica? Aí eu pensei, não, é só o que me falta agora vir uma evangélica trabalhar comigo. Acabou-se. Né? E aí eu comecei a especular. Na verdade, eu queria mesmo era provocar aquela menina, né? E aí eu comecei a perguntar para ela sobre a vida dela. E aí um dia conversando, ela me contou que estava noiva. Eu não sei como que a gente entrou no assunto, mas ela disse que estava fazendo um voto com o noivo. E daí eu disse, voto? Qual é voto? Que é isso, voto? E aí ela me explicou que ela e o noivo se arrependeram, né, do que tinham feito antes, pediram perdão um para o outro e eles estavam se guardando para o dia do casamento. Gente, aquilo me escandalizou. Mas eu fiquei muito escandalizada com aquilo. Na verdade, tinha que ser o contrário, né? Minha vida escandalizar, não a dela. E eu achei aquilo tão retrógrada, disse, meu Deus, que é isso? Como que você vai fazer uma coisa dessa, parar de fazer, se você já fez, já rompeu o negócio? Isso aí não volta mais para o lugar, minha filha, e também nem gasta. Eu tentando a vida da crente, coitada da crente. Foi prova para ela, né? Eu falei, ele vai ser teu marido, faz, o que que tem? Querida a Priscila, ela teve muita paciência comigo, muito amor naquele momento, porque ela escutou muita besteira.
E ela era uma menina, ela devia ter uns 18, 19 naquela época. Algumas já conheceram a Priscila, ela teve o nosso encontro presencial. E aí eu fui para casa naquele dia, inconformada com aquela notícia que ela tinha me dado. E aí eu contei para o meu marido, tu acredita que a menina que trabalha lá comigo agora, evangélica, tu acredita que ela parou de namorar o noivo porque o pastor mandou? Tudo que o pastor manda, eles fazem. Olha que fanatismo desses crentes. Meu Deus, né? Mas a verdade é que aconteceu uma coisa naquele dia muito especial. A semente ficou. E realmente, né? Assim como o Senhor ele disse em Isaías 55, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual eu enviei. No outro dia, eu cheguei de novo para ela e perguntei, como é que é mesmo essa igreja aí que tu vai? Eu jamais seria crente. Não, eu jamais seria crente. Mas eu sempre gostei de saber das coisas, né? Então eu queria saber mais. E não demorou muito para aquela menina, gente, ela foi transferida para a fábrica. E em seguida que ela foi transferida para a fábrica, ela foi demitida. E aí o assunto acabou, né? Diabo astuto. Só tentando. Só que aí um tempo depois, eu fui para a fábrica. E aí quando eu estava na fábrica, eles estavam precisando de alguém que tinha as qualidades dela. E eu disse para o pessoal, chama ela. Eu falei umas qualidades dela, falei, chama ela de novo, imagina, a menina tinha sido demitida naquela empresa. Mas olha só o ardente dentro de mim, né? Esse assunto de contratar alguém não tinha nada a ver comigo, eu nem tinha que me meter. Mas olha como já estava isso dentro de mim, o desejo que talvez não, eu com certeza nem sabia qual era o desejo que eu estava tendo naquele momento. Mas eu gostaria muito que ela voltasse, para eu aprender mais coisas, né? E aí ela veio trabalhar conosco e ela me mostrou um dia no trabalho. A Priscila todo dia falava um pouquinho, todo dia, muito sutilmente, ela falava um pouquinho. E aí um dia ela me mostrou um vídeo de um pastor, nunca vou esquecer, ela me mostrou um vídeo do pastor, acho que foi o primeiro contato que eu tive com material crentez, assim, foi a primeira vez que eu tive perto das coisas de crente, assim, foi um vídeo de uma ministração e era um pastor engraçado, então eu gostei de assistir aquilo, eu gostei muito, assisti tudo que tinha dele no YouTube. Eu comecei a entender que crente podia ser legal, até que crente não é tão careta, né? Porque, tipo, o crente que eu conhecia era aquele do chinelo, da calça, né? Da perna cabeluda, então eu não tinha contato com crente. E aí, entre as risadas daqueles vídeos do crente, eu também acabava recebendo a palavra de Deus ali, né? E aí, comecei a ouvir sem perceber a palavra de Deus. E aí, um dia, eu cheguei no trabalho, tinha um presente em cima da minha mesa, embalado, e aí, quando eu abri, era uma Bíblia, né? E foi realmente muito estratégico da parte da Priscila. Ela foi muito ousada, porque, na verdade, a minha reação era desconhecida. A minha reação seria desconhecida. Eu podia dar com a Bíblia na cabeça dela. Ela não sabia o que ia acontecer. Eu vou dizer algo, irmã. Eu não sou fácil. Eu sou uma pessoa cheia de problemas, cheia de falhas, que precisa muito do amor e do favor de Deus. Muito, sabe? Dessa sala, eu posso garantir para vocês que eu sou a pior. E olha que eu já não sou quem eu era. Então, você imagina como eu era antes. Arrogante, prepotente, autoritária, insensível no último, intolerante, explosiva. Todo mundo fala que eu era terrível no trabalho. Egocêntrica no último grau. Má. Eu era muito má. Então, pensa o perigo que essa menina correu. Ela deu uma Bíblia de presente para uma mulher bomba. Podia estourar, né? Não é com ela. Mas a verdade é que o desejo que eu tinha de encontrar o caminho estava gritando dentro de mim. E eu nem sabia o que era, né? E aí eu levei aquela Bíblia para casa. Eu achei muito curioso. Sempre gostei de ler, levei aquela Bíblia para casa e comecei a ler. E eu sou a prova viva, o testemunho real de que a fé, ela vem através da palavra de Deus. De que a palavra de Deus, ela liberta. Porque a palavra é Cristo. A palavra, ela restaura,
ela cura, ela renova, ela tudo. A palavra de Deus, tudo. Eu lia aquela Bíblia até 2, 3 horas da manhã sem parar. Eu sempre gostei muito de ler, né? Antes de dormir, principalmente. Mas, claro, antes eu lia qualquer coisa, literatura, ficção, né? E aí eu ficava com a lanterninha, assim, com a Bíblia na cama, para não acordar meu marido. E muitas vezes eu pinguei em cima daquelas folhas, chorando, descobrindo um Deus, uma história que eu nunca tinha ouvido falar. Com 35 anos, eu nunca tinha ouvido falar em nada daquilo. Nunca tinha sido apresentada para aquele Deus. E quando eu chegava na empresa, eu comentava com ela, aí eu perguntava o que eu não sabia. Gente, na sequência, ela foi demitida. Foi demitida de novo, a mulher, 2 vezes da mesma empresa. Mas eu penso que naquele momento tinha acabado a missão dela ali. Aí eu continuei lendo, via os vídeos no YouTube, pesquisava na internet. E aí eu comecei a pedir para o meu marido que eu queria ser crente. Eu queria ir numa igreja, eu disse para ele, amor, eu queria ser crente, me leva numa igreja de crente. E aí, meu marido, mais do que ligeiro, né, me levou numa igreja da católica de novo. Falei, meu Deus do céu, e agora? Daí eu ficava lá dentro conversando com Deus. Eu lembro que eu falava assim, Deus, eu nem sei se o Senhor está aqui, nem sei se é para o Senhor estar aqui, mas assim, por favor, me tira daqui, tira eu e minha família também, né? Tira meu marido também, porque eu queria muito ser crente. Eu falava, Deus, eu quero ser crente, mas aqui não é de crente, eu não quero ficar nessa igreja. Mas eu também não quero ir na igreja de perna peluda, né? Que eu queria ver se o Senhor me arranjava uma igreja legal para eu ir, uma coisa que eu possa, né, de repente dar uma dançadinha, porque eu via no YouTube, né, uns louvor assim que o pessoal dançava. Eu disse, de repente tem uma igreja legal assim. E aí ficou por isso, eu continuei minha vida, minhas festas, indo para Penha, lá para casa da Tina, me encontrava com a Janaína, ó, no vinho, fazendo as festas. E aí ficamos assim. E o meu marido sempre bebeu, né? Sempre gostou de beber. Eu tinha que acompanhar, porque é uma só carne, então a gente ficava assim. Mas o meu coração, a verdade é que meu coração, ele estava cheio de Jesus. Ele estava cheio de Jesus, desejo de Jesus, na verdade, né? E, mas só que a nossa vida, ela estava assim, sem rumo, de olhos fechados, né? Então, para encurtar a conversa, eu fui convidada para ir num café na casa da minha irmã, da Sandra. Essa foi outra que o Senhor convocou para fazer a obra. E aí eu lembro que ela colocou no grupo da família, assim, ai, vai ter um café na minha casa. Daí eu olhei, todo mundo disse que não ia. Eu falei assim, eu vou lá, né? Porque que chato, né? A Mana vai fazer um café, ninguém vai. Então tá, eu vou. Eu disse para ela, eu vou no café. Cheguei lá, era tudo crente. Era uma armadilha, irmão. Ainda bem que era uma armadilha boa, né? Mal sabia eu que aquele grupo de mulheres já vinha orando, ó, a full por nós, né? Quando meu marido veio me buscar no final do café, ali quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, eu tô pega aqui nesse lugar, né? Aí as mulheres já estavam lá, tudo conversando, vieram dar o bote, falaram assim, viu, a gente, amanhã é batismo da Sandra. Eu falei, qual Sandra, minha irmã? Sim, eu falei, mas como que eu não tô sabendo que batismo? E quase que eu disse, já foi batizada? Tudo bem, um monte de vezes, inclusive, terreiro, coisa arada, católica, já foi um monte de batismo, mais batismo. E aí ela disse, não, é que ela vai se batizar amanhã e tal, e aí seria muito legal se vocês estivessem lá, porque é importante para a família ter, né, para a pessoa que vai se batizar ter a família ali perto. E aí a gente foi. E aí quando a gente colocou o pé dentro daquele lugar, a gente se arrepiou inteiro. Eu percebi um calor no ambiente, um troço assim, uma coisa diferente, uma densidade no ar, porque eu vou dizer algo a você. Se tem uma coisa que esse pessoal que já passou por esses lugares de espiritismo, de macumbaria, de coisa arada, entende, é fenômeno sobrenatural. E aquele ambiente era sobrenatural. O ambiente do batismo é sempre sobrenatural, né? E eu percebia, eu tinha uma sensação de que o ar pesava em cima de mim. Tinha uma coisa diferente lá dentro. Faltava ar no meu peito. Eu sentia um calor e não era de temperatura, era uma coisa diferente de tudo que eu já tinha vivido na minha vida. E eu olhei para o meu marido e disse, amor, Deus está aqui. Porque eu associei com a outro lugar que eu ia lá, né? Eu disse, Deus está aqui. Deus está aqui. E a gente se arrepiou inteiro, meu marido se emocionou também no dia.
E desse momento em diante, nós nunca mais nos afastamos. E louvado seja o Senhor por isso. Uns dias depois, nós entregamos a nossa vida para Jesus, né? Publicamente confessamos que Jesus é o nosso Senhor. E aí um processo iniciou em nossas vidas. É como se Deus tivesse dito assim, querida Priscila, querida Sandra, querida todas que passaram até esse momento, obrigada pela sua obra, pelo seu sim, né, no reino. Receba seu galardão quando chegar o momento. Porque é como Paulo disse em 1 Tessalonicenses, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nós nos gloriamos perante o Senhor na vinda, na sua vinda, né? Não são vocês, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Ou seja, as vidas para Jesus, que Ele próprio nos permite participar para receber o galardão. Se tem um Pai melhor que esse, eu desconheço. As nossas obras são a nossa coroa no reino, né? Essas vidas alcançadas são a nossa coroa no reino. E aí, depois disso, nós fomos encaminhados para o discipulado, e aí tudo começou a acontecer. Um pouco depois, essas mulheres, elas foram testemunhar pessoalmente o batismo de uma família, que foi a minha família, né? Frutos, vidas entregues aos pés de Jesus, e louvado seja o Senhor por isso, porque isso aconteceu porque elas saíram do WhatsApp, do Instagram, da internet, elas tiraram tempo para orar por vidas, elas tinham um propósito de orar por pessoas, e o meu nome estava lá na listinha delas. Elas tiraram tempo de qualidade, elas abriram mão da vida delas. A Priscila, gente, ela era de uma igreja um pouquinho mais conservadora. E a irmã foi para uma convenção de tatuagem comigo. Pensa, o marido dela queria morrer lá dentro, escandalizado. Aquele povo cheio de piercing, de tatuagem. Ele, para poder fazer uma amizade, sabe? Para ver que, para eu entender que crente é legal, querida, né? Olha só. E isso aqui é só um resumo de tudo que a gente faz. Um dia ele veio empurrar a Brita aqui em casa, se ofereceu, sabe, para estar junto, para ser legal, escandalizado, querido, porque a gente bebia, e ele estava ali junto. Então é muita coisa assim, mas por quê? Porque as pessoas abriram mão, tiraram esse tempo para estar junto, sabe, para mostrar. A Sandra também passou um bocado de trabalho, um dia ela veio convidar a gente, falou para o meu marido assim, a gente tá indo numa igreja diferente, se vocês quiserem ir com a gente. Meu marido falou, que igreja de crente? O quê? Não, eu sou católico, vou ficar católico, vou morrer católico, ele disse para ela. Minha mãe falou, tá bom então, amado. E foi muitas vezes isso, né? Pensa. Mas isso também me lembrou um texto que eu li no livro de Esther, que mexeu muito comigo também, que diz assim, lá em Esther, no capítulo 14, ele diz assim, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, que de todos os judeus só você vai escapar, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família, a família do seu pai, morrerão. Quem sabe não foi para esse momento que o Senhor te colocou lá, né? É um outro jeito lá que está escrito, mas é isso aí. Então, para você entender, para quem não conhece a história de Esther, né? Tinha o rei da Pérsia e o rei tinha uma rainha que desobedeceu a um pedido dele. Então, o rei ficou chateado lá e fez uma pré-seleção que ele queria uma nova rainha. E ele escolheu a Radassa, que se torna a nova rainha. Essa rainha, né, começa a ser chamada de Esther. A rainha Esther, ela era judia, mas ninguém no reino persa sabia, a não ser, claro, Mardoqueu, que era o tio dela, tio, primo, sei lá, que foi quem criou ela, ajudou ela a chegar onde ela chegou, né? Você pode ler depois o livro de Esther, ele não é longo, e é uma história bem linda e vai trazer esses detalhes. Então, chegou um momento que o rei emitiu um decreto para matar todos os judeus, porque o pessoal que estava lá no palácio com ele disse que judeu não prestava, que era tudo gente ruim, porque eles eram rebeldes, eles não se prostravam, então era para matar todo mundo, e o rei gostou da ideia e mandou matar todo mundo. E aí o fato é que Mardoqueu, que era o tio dela lá, ele procurou a sobrinha, que agora era a rainha, para que ela intercedesse em favor do povo junto ao rei, né? Mas, no primeiro momento, ela dá uma gelada, assim, né? Ela dá uma resistida ali, ela fala, meu, ir lá para essa convenção de tatuagem aí não vai ser fácil, né? Mas com razão, porque, né, a Rainha Esther, ela corria risco de vida ali, né? A gente sabe que as pessoas não podiam se apresentar no rei sem ser chamada, é o rei que chama as pessoas.
Então, se ela fosse aparecer na frente dele, ele matava ela, né? Tinha que matar, a não ser que ele levantasse o cetro lá, né? E daí Mardoqueu respondeu esse versículo, porque ela disse assim para ele, mas ô Mardoqueu, tu sabe que se eu aparecer na frente do rei, eu posso morrer, né? Daí ele falou assim para ela, filha, você vai morrer do mesmo jeito. Não pense que pelo fato de você estar no palácio com o rei, você vai escapar. Porque os caras querem matar todos os judeus. Então, se você ficar calada nessa hora, Deus vai mandar livramento de outra parte. Mas e você? Porque Deus vai fazer. E é isso, irmã, Deus faz. Deus vai fazer. Quem sabe não foi para isso que você chegou à posição de rainha? Por isso também Jesus te atraiu para ele, para que você se posicione como rainha dele no palácio. Essas mulheres, essas pessoas que foram convocadas pelo Senhor para esse grande projeto, essa grande obra, elas se colocaram no lugar de Esther. Elas intercederam por um povo que perecia. E elas entenderam o que é ser igreja, o que é ser crente. E por que o Senhor colocou tudo isso no meu coração para falar agora? Eu falei, eu não sei, na verdade, né? Na verdade, eu não sei. Mas eu acho que nós, como igreja, nós precisamos despertar para a verdadeira obra, sabe? Entender o que está acontecendo e se despertar para isso, abrir o entendimento para a realidade de ser igreja. Que é anunciar o evangelho, que é falar a verdade, manifestar o reino, enfrentar, correr risco mesmo. Se essas pessoas que fizeram parte do meu processo de conversão, né? Se elas olhassem para si próprias, elas jamais acreditariam que podiam fazer alguma coisa. E também jamais acreditariam que eu me converteria. E você também pode achar que não pode fazer nada para a obra. E também pode achar que a pessoa que você ora jamais vai se converter. Mas sabe, é Deus. É sempre Deus. Mesmo pensando que não tem nada para oferecer ao Senhor. Porque é quando você não tem nada que Ele faz tudo. Porque o que Ele quer é a tua obediência. Ele quer o teu eis-me aqui. Alguém para realizar a obra dele, o poder dele na terra. Porque como Mardoqueu falou ali no versículo, se você ficar calada nessa hora, o socorro virá de outra parte. O Senhor já tinha me escolhido. Está ali no versículo, ele já tinha me escolhido. Então alguém se levantaria para fazer isso. Mas quem sabe não foi para isso que você chegou, a essa pessoa que está perto de você. Quem sabe não foi para isso que você casou e está nessa família. Tem essa sogra, esse sogro, esses cunhados, esse marido. Quem sabe não é para isso que você está nesse trabalho, nesse grupo de amigas. Não tenha medo de falar de Jesus e perder amigos. Não tenha medo de falar de Jesus e perder emprego. Tenha medo de não cumprir a vontade de Deus. Tenha medo de perder o reino. Porque não cumprir a vontade dele, perde o reino. Irmã, cada uma de nós tem as suas dificuldades. Cada uma de nós tem as suas dificuldades. Mas não espere o momento certo para falar a pessoa. Não espere para falar a verdade. Porque você nunca vai estar pronto o suficiente. Não tem momento. Quando você é fraca, aí é que você é forte. A graça é suficiente para você porque o amor de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. A obra não é sua, como também não foi de nenhuma delas, nem da Esther. Nós somos só um canal, né? Nós temos só que dizer sim para Jesus e estar disponível. O resto é com o Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quantas vezes a gente quer enfiar a goela abaixo de Jesus e não dá certo? Porque é Ele que faz a obra. A gente só aponta o caminho. Você não precisa de confirmação para isso. Você não precisa sentir arrepio. Você não precisa sentir nada. Porque está escrito. É fazer mesmo. É arregaçar as mangas e fazer. Só depende de você fazer. Posicionamento do crente. Aquela menina, ela tinha 18 anos. E eu era um cão, gente. E ela se posicionou. Ela se posicionou. Jesus é o Senhor da sua vida? Jesus é o Senhor da sua vida? Então obedeça. Obedeça ao seu Senhor. Faça o que Ele mandou fazer. E só para finalizar, eu quero voltar ao primeiro versículo
Depois de um tempo batizado, sendo discipulado, né? Caminhando com Jesus, mergulhados nisso. O primeiro ano de conversão, nós ficamos totalmente afastados de tudo, né? Nós ficamos dentro da nossa casa, consertando as coisas, né? Fechando brechas, limpando, foi bastante trabalho. E aí nós começamos a receber diretamente do Espírito Santo as mudanças, começamos a ser transformados, entender os princípios do Senhor à luz das Escrituras, no relacionamento, no secreto. Ixi, muito quebrantamento, muito choro, né? Porque a gente começou a se enxergar quem a gente era e foi um desespero, né? Eu me lembro que a gente entrou num processo de purificação, de perdão. A gente pedia perdão, eu pedia perdão ao marido, ele pedia para mim, a gente pedia para os filhos, foi uma loucura. Mas começou uma coisa bem linda entre nós, né? As coisas foram acontecendo conforme nós fomos permitindo o Espírito Santo gentilmente entrar. E começou a entrar conserto na nossa casa, na nossa família, e ainda hoje nós estamos no processo, né? Naquele curso ali que a gente fez com a pastora Fabiana, eu e o Espírito Santo, nós abrimos mais caixinhas de memórias. Eu recebi mais cura. Nem sabia que eu tinha caixinha lá, ainda recebi mais cura. Então, é necessário desconstruir algumas coisas, reconstruir junto com o Pai. Deixar o Espírito Santo entrar em algumas áreas, né? Tocar nos machucados. Tem que trazer à lembrança algumas coisas. É necessário. Para parar de ferir os outros. Porque para parar de ferir os outros, eu preciso me curar primeiro. Deixar o Espírito Santo abrir as caixinhas que estão mais escondidas. Às vezes é importante procurar alguém para falar. Às vezes sozinha a gente não consegue. Precisa de alguém para ajudar a abrir a caixinha com você. Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Um dia lá atrás, em um outro curso que a gente fez, assim, esse treinamento aí de cura, eu questionei o Senhor sobre esse versículo. Porque esse foi um versículo que o Senhor me deu, Ele mesmo me deu. Ele disse isso para mim. E aí eu comecei a lembrar de todas as coisas que eu passei na vida. Comecei a lembrar da minha infância, comecei a lembrar de todas as crises, as coisas que eu passei, eu lembrei desse versículo. Eu recebi um outro versículo, que era Isaías 41, versículo 10, que diz: Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. E aí eu comecei a refletir sobre ele, eu estou com você. E aí eu comecei a chorar muito e comecei a dizer para Jesus: Jesus, onde que tu estava quando eu fiquei sozinha naquele hospital? Quando não tinha ninguém cuidando de mim? Onde que tu estava? E ele me disse: no hospital não era enfermeira. Não era enfermeira com você. Como também ele me disse: não era sua avó que chegava a tempo do pior acontecer. Como ele também me disse: não foi o Jean que te trouxe cura. Não foi a gravidez que te trouxe livramento. E aí Jesus começou a me mostrar que em cada momento que eu passei, ele teve comigo. Era ele. O tempo todo era ele. Que embora Satanás tentasse muitas vezes contra a minha vida, o meu pai sempre esteve comigo, me fortalecendo, me ajudando, segurando a minha mão. E eu finalmente pude perceber que aquilo que eu busquei a vida inteira, eu encontrei e recebi de Jesus, que é o amor verdadeiro. Ele trocou meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Eu entendi que não há amor fora de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a minha alegria. Um amor que nunca vai me abandonar, me rejeitar, nem machucar e nem me trair. E com isso eu finalizo dizendo: não resista mais ao amor de Jesus. Não espere ser amada por pessoas. Não espere ser amada por marido, por filho, por pais. Não espere. Aceite o amor verdadeiro, que não abandona, não rejeita, não machuca, nem trai. Não pense que você não é amada por Jesus. Não pense que ele não se importa com você. Porque antes mesmo de você ser formada no ventre, ele te escolheu. Antes mesmo de você nascer, ele te separou para ele. Porque é ele e era ele o tempo todo. Amém? Glória a Deus.